Compartilhando a tela aqui. Tá dando para ver a tela aí? O slide? Beleza. Então lá. A aula de hoje é mais sobre... Deixa eu só desabilitar o pincelzinho. Pronto. Então, a aula de hoje é mais sobre a segunda lei, certo? Vamos fazer uns cálculos aqui. Lembrando que esse slide eu coloco hoje. Depois que eu terminar a aula, aí eu coloco lá esse slide já para vocês irem estudando, certo? Deixa eu só apagar esse negócio aqui. Dinâmica. Então, a gente sabe que a dinâmica, nós temos 3 leis de Newton. Certo? E agora fazendo um destaque na segunda lei, que diz que força é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Aí, nós vamos trabalhar hoje como é que a gente calcula essa força, certo? Usando massa e aceleração. Então, diz que força é o único agente capaz de alterar o estado de uma partícula. Certo? Que é de uma partícula, certo? De uma partícula. Ou seja, se você estiver no estado de repouso e quer entrar em movimento, só entra se você aplicar uma força, cara. Certo? Se você está em movimento, quer entrar em repouso, você só muda esse estado se você aplicar uma força. É o único agente, olha o detalhe aqui, é o único agente capaz de alterar o estado de uma matéria, ou o estado de uma partícula. Esse estado é o quê? Ou é movimento ou é repouso. Ou você está em repouso ou você está em movimento. Se você estiver em repouso, quiser que aquela partícula, aquela matéria entre em movimento, aplique uma força. E se você estiver em movimento, quiser que ela entre em repouso, você também precisa aplicar uma força. Senão ela fica em inércia. Ela permanece no seu estado. Certo? E força é uma grandeza vetorial. Grandeza vetorial, você precisa desses 3 aqui. Ó. Você precisa do módulo ou a intensidade, o valor da força, tanto os newtons. Certo? Você precisa disso. E você precisa também de saber a direção e o sentido. Então, toda grandeza vetorial, você precisa saber dessas 3 coisas. Saber módulo, intensidade, direção e sentido. Certo? É a grandeza vetorial. A aceleração também é a grandeza vetorial. Então, você precisa saber o módulo, o valor, a intensidade, quer dizer, o valor, né? Porque se for aceleração, não é a intensidade, é o valor dela. Também a direção e o sentido. São grandezas vetoriais. Ok? Efeitos da força. Então, você tem deformação, certo? Você tem equilíbrio e você tem alteração de velocidade. Isso é só para a gente entender um pouquinho mais, certo? Efeitos da força, você pode deformar alguma matéria, uma partícula, você pode deixar ela em equilíbrio, aquela matéria em equilíbrio, a gente vai dar uma ênfase nisso aqui, como é que deixa uma matéria em equilíbrio, e altera a velocidade, e altera o seu estado também, certo? Então, o dinamômetro é um dispositivo que mede força. Se você quiser medir uma força aplicada, você mede pelo dinamômetro. Você aplica um dinamômetro e vê qual é a força que está sendo aplicada. Certo? É um aparelho que mede força. Certo? Às vezes a força vai dar em kgf, é a unidade lá. E é só para dizer que 1 kgf está lá, é 9,8 newton, certo? O dinamômetro vai dar em kgf, quilograma-força. É só uma unidadezinha. Mas, por exemplo, se ele der lá 10 kgf, na verdade tem 98 newtons, e assim vai. Certo? Então, você tem alguns tipos de força. Essa música aí é um blues aqui, cara. Só para a gente relaxar. Tá? Mas se você quiser, eu desligo. Quer que eu desligue aí? Só para a gente relaxar. Beleza, deixa aqui. Não tá atrapalhando, não. Então, você tem alguns tipos de força. Você tem força-peso. A gente vai explicar bem direitinho o que é.
E na aula passada, né, foi 2 semanas atrás, a gente viu que peso é massa vezes a gravidade. Peso, certo? É uma força. E como é que calcula peso? A gente calcula até o peso de algumas pessoas aqui, não foi? Você pega a sua massa e multiplica pela gravidade que você está submetido. Então, se você está aqui na Terra, você vai multiplicar sua massa por 10. Aí vai dar o seu peso, certo? Então, quando você vai numa farmácia, você pega uma balança, você está medindo a sua massa, certo? O certo não é se pesar, o certo é se massar, né? Você está medindo a sua massa. O peso é diferente. O peso muda dependendo do planeta, por exemplo. Então, na Terra, o peso é 1, porque a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Já que se você for para a Lua, aí seu peso vai mudar. Seu peso vai se alterar. O peso altera, pessoal, altera. Seu peso vai se alterar porque lá a gravidade é diferente. Força de tração é quando você faz um push aqui, ó. Você está aplicando uma tração, certo? Também é força. Também é massa vezes a aceleração. Mas a gente chama essa forçazinha que você está puxando aqui de tração. Então, para tração, comumente você usa uma corda, né? Para tracionar, é puxar. Ok? Você tem força normal, que a normal é uma reação ao peso. O peso é sempre em direção ao centro da Terra. Olha o slide anterior. Sempre o peso é em direção ao centro da Terra. Sempre. Então, se você estiver aqui, peso aqui para baixo. Se você estiver aqui, o peso para cá. Então, por exemplo, a gente está aqui, quer dizer, nós estamos aqui, ó, digamos que uma pessoa está aqui, uma pessoa lá no Japão, está aqui desse lado aqui. Aí uma pessoa está aqui e a outra está aqui. É por que eles ficam assim? Por exemplo, um fica de cabeça para baixo. Porque você tem uma força peso, você tem a gravidade puxando para baixo. A Terra puxa você para baixo. Certo? Por isso que uma pessoa que está aqui, desse lado aqui, ela não cai. Porque a gravidade não está para cá. A gravidade está em direção ao centro da Terra. Certo? A força normal é uma reação ao peso. Lembrando que toda ação gera uma reação. Então, se o livro age na mesa, a mesa reage no livro. Certo? Então, tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Então, se o peso é a ação, a reação é a força normal. Então, o peso age aplicando uma força na mesa, a mesa reage aplicando uma força no livro. Por isso que fica em equilíbrio. Essas forças têm a mesma intensidade. Lembrando que a ação e a reação eles têm a mesma intensidade, só que o sentido é o quê? Contrário. Então, por ter a mesma intensidade, justamente esse livro não sai pulando aqui. Por quê? Porque essa é igual a essa. Aí elas se anulam. Como se anula? Através da resultante que a gente vai ver já já no próximo slide. Certo? Aí a gente volta para isso. Aí vocês vão entender bem direitinho por que você coloca um livro em cima da mesa e ele não sai pulando ou ele não afunda essa mesa aqui. Ok? E nós temos força de atrito, que é uma reação, é uma força contrária ao movimento. Certo? É uma força do contra, vamos dizer assim. Então, se o movimento está para um lado, o atrito aparece do outro lado, fazendo uma dificultando, uma oposição àquele movimento. Certo? Então, para você ter um movimento, você tem que vencer essa força de atrito. Ó. Daqui a pouco, na próxima aula, a gente dá uma ênfase só sobre atrito. Certo? Na próxima aula. Nessa aula, a gente vai aprender a calcular forças normais, né? Até essa traçãozinha aqui. Ok? Então, quando a gente aprender a calcular força, estando no movimento, aí a gente vai dizer sobre atrito, falar sobre atrito. Né? Força resultante, cuidado. Força resultante, você calcula quando você tem mais de uma força aplicada na matéria, na partícula. Certo? Então, sempre que você tiver mais de uma força, você tem que calcular a força resultante. Tem que calcular. Por que na formulazinha você vai usar só uma força? Certo? Então, você vai usar a resultante das forças. Imagina que você tem um blocozinho aqui, ó. Certo? Aí você vem com esse blocozinho e aplica uma força. Aí você não sai do canto. Ou seja, essa força aqui não foi suficiente para vencer o atrito. Aí você precisa de uma ajuda. Aí você vem com outra pessoa, certo? Aí aplica, vou lhe ajudar. Aí aplica outra força. Aí esse blocozinho entra em movimento. Pronto. Se entrou em movimento, quer dizer que a força que foi aplicada venceu a inércia dele. Certo? Então você aplicou duas forças aqui, ó, nesse bloco aqui, por exemplo, para entrar em movimento, para mudar o seu estado. Aí você, por exemplo, quer saber a aceleração que ele adquiriu depois de ter aplicado essas duas forças. Ah, professor, mas lá, se vocês olharem
a fórmula da segunda lei, força é igual a massa vezes aceleração. Não é forças. Então, você vai ter que calcular a força resultante. Certo? Deixa a mosca? Deixa. Tá só o filé. Então, vamos lá. Se as forças estiverem no mesmo sentido, vamos entender isso aqui, certo? Se as forças estiverem no mesmo sentido, a força resultante que você vai usar vai ser o quê? Uma soma de tudo. Então, toda força que estiver no mesmo sentido, você faz o quê? Soma. Certo? Por exemplo, se aplicou uma força no sair do canto, aí você aplicou outra força aqui e saiu. Opa, entrou em movimento, ganhou aceleração. Então, qual a força que você vai utilizar? Vai ser F1? Vai ser F2? Não, vai ser as duas, a soma das duas. Porque estão no mesmo sentido. Então, cara, se você aplicar, por exemplo, 10 forças aqui no mesmo sentido, a força resultante vai ser a soma das 10. Nesse caso aqui, vai ser a soma das duas. Então, a força resultante vai ser F1 mais F2. Certo? Se der 10 forças, vai ser a soma de tudo. Certo? Deixa eu colocar só, tirar só do tela cheia. Deixa eu tirar do tela cheia aqui, só para a gente ir escrevendo. Certo? Pronto. E deixa eu desligar o WhatsApp lá. Pronto. Então, cara, se você tiver 10 forças aqui, você soma as 10. Então, por exemplo, se esse F1 aqui fosse 2 e esse F3 fosse 4, por exemplo, 2 e 4, a gente utilizaria qual? A equação, você tem que usar só uma força resultante, só uma força. Deixa eu abrir aqui uma caixa de texto. Ô, Paulo. Oi. Você colocou a fórmula da segunda lei? Ok. Tá lá no... Tá nesse... Não, tá no slide da aula passada. Eu vou mandar os dois, certo? Eu vou mandar os dois, Ok, da aula obrigado. passada e dessa aula aqui. Okay. Mas vou colocar a fórmula aqui, ó. Força é igual a massa vezes a aceleração. Vou colocar essa formulazinha, vou colocar aqui, que é melhor. Deixa eu aumentar só a fonte. Pronto. Então aqui você vai usar a resultante das duas. Por isso que eu vou colocar aí FR. Por que você vai usar a resultante? Porque você tem mais de uma força. Se você estiver usando só uma força, certo? Você só usa uma. Opa, aqui. Pronto. Se você está usando só uma força, usa só uma aqui, é o valor dela. Mas quando você tem duas, você tem que calcular a força resultante. Então a resultante, se você tiver no mesmo sentido, negrito, tiver no mesmo sentido, você faz o quê? Soma tudo. Deixa eu colocar o bicho para carregar aqui. Vamos já. Computador. Certo? Já se as forças estiverem em sentido contrário, aí o que é que você faz? Você subtrai. Certo? Então, por exemplo, você puxa para um lado e puxa para o outro, a resultante aqui, a resultante vai ser a subtração das duas. Aí você subtrai quem de quem? Para ficar positivo, você subtrai a maior da menor. Certo? Para ficar positivo, para não ficar um número negativo, você deixa em módulo. Certo? Você subtrai o maior do menor. Por exemplo, se o camarada aqui puxa com 10, esse aqui puxa com 2, a resultante aqui que você vai usar na formulazinha, deixa eu só pegar a formulazinha e colocar aqui também. A resultante que você usa aqui vai ser quanto? Estou dando só um exemplo. Daqui a pouco eu tenho uns exemplos nos slides. Certo? Tem uns exemplos lá na frente. Então, aqui, por exemplo, você puxa de um lado aqui com 10, esse aqui puxa com 2. A resultante vai ser o quê? Uma subtração. 10 menos 2, a resultante que você vai usar aqui para saber com que aceleração se desloca vai ser 8. Né?
E essa resultante também define para que lado, para que direção o movimento, vai o movimento. Então, cara, se você puxa de um lado com força maior do que o outro, claro que o movimento vai em direção a quem puxa mais forte, com maior força, certo? Se, por exemplo, F1 puxar com maior força, o movimento vai ser nessa direção aqui, ó. Se o F2 puxar com maior força, o movimento vai descer nesse lado aqui. Se você, por exemplo, tem 10 e 2, vamos fazer só uma analogia aqui. Esse aqui puxa com 10, esse aqui puxa com 2. A resultante é quanto? 8. 10 menos 2, 8. Nesse sentido aqui, ó. Mas digamos que seja o contrário. Digamos que F2 tenha 10 e o F1 seja 2. A resultante também é 8. 10 menos 2, 8. Só que o sentido agora é o quê? Para a direita. Então, a maior força, para onde tiver a maior força, ou as maiores forças, quer dizer que é para lá que vai o movimento. Certo? Lembrando que força é uma grandeza vetorial. Você precisa saber do valor e precisa saber da direção e sentido. Então, nós temos dois casos aqui que a resultante dava a mesma coisa, dava 8. 10 menos 2. Ou seja, uma coisa é esse puxar com 10, esse puxar com 2. Vai dar 8. Só que vai ser nessa direção aqui, o sentido, o movimento. Mas se for o contrário, esse puxar com 10, esse puxar com 2, a resultante também é 8. Mas vai ser nesse sentido aqui, ó, o movimento. Certo? Por isso que vetores você precisa de módulo, ou seja, valor, direção e sentido. Entenderam aí, moçada? Força resultante? Entenderam aí? Lembrando que a nossa resultante está sendo calculada só no horizontal. Certo? Só no horizontal. A gente tá, para a gente entender como é que calcula a resultante, é que eu vou repetir, viu, Pedro? Então, a gente está vendo só na horizontal para vocês entenderem como é que é o processo. Mas força é uma grandeza vetorial, você precisa da direção. Você pode ter, por exemplo, um emaranhado de forças aqui, ó. Em vez de você só ter no sentido horizontal, você pode ter uma puxando aqui, outra puxando nessa direção, outra puxando aqui formando um ângulo, outro para cima, outro para baixo, aí vira um emaranhado, parece uma aranha. Certo? Mas acontece. Você pode, por exemplo, ter essa força aqui, ó, puxando nessa direçãozinha aqui. Faz resultante? Faz. Aí você vai ter que calcular a componente horizontal. Isso deixa para o ensino médio. Certo? Porque você precisa de seno e cosseno e tangente. Você precisa da trigonometria. Vocês não viram ainda? Mas a gente vai utilizar o quê? A força resultante no sentido horizontal e no sentido o quê? Vertical. Certo? Então, nesses dois sentidos, a gente tem como saber. Porque vocês sabem que o eixo cartesiano é x e y. Então, lembre de vetor. Toda vez que você lembrar de vetor, qualquer coisa seja um vetor, lembre de plano cartesiano. Eixo x, eixo y. Certo? Lembre disso. Então, alguma hora você vai ter que usar seno e cosseno, talvez, para deixar isso no eixo x e no eixo y, plano cartesiano. Certo? Repetindo aqui para Pedro. Então, cadê? Eu acho que Pedro chegou agora, acho que não. Então, força resultante aparece, Pedro, quando você tem duas ou mais forças sendo aplicadas numa matéria. Então, nesse bloquinho aí, você tem duas forças sendo aplicadas. Só que, por exemplo, se você quiser calcular a aceleração, né? Digamos que isso aqui tem 1 kg, certo? Aí você aplica uma força aqui de 10 newtons. Aí você calcula a aceleração, né? Vamos calcular já. 10 newtons. Então, se você quiser calcular a aceleração, você vai usar qual? Se você tem duas forças, vai usar a maior? A pessoa pensa que usa maior. Não, um aplicou com 10, o outro aplicou com 1. Aí diz logo, opa, despreza a segunda. É só um, não faz diferença nenhuma. Poxa. Na física, meu amigo, na química, na ciência em geral, não despreza-se nada. Certo? Não despreza-se nada. Nada pode ser desprezado. Vocês vão ver muito esse valor. Despreze o atrito, despreze isso, porque é difícil calcular. É para a gente entender primeiro. Mas não se despreza nada. Certo? Nesse caso aqui, você não vai desprezar nenhuma. Porque as duas, em conjunto, foi que forçou o bloco se mover, mudar seu estado. Ou se mover ou parar, né? Certo? Digamos que você precisa mover isso aqui, por exemplo, de 1 tonelada, de 1000 quilos. Aí você aplica uma força aqui, ele não sai do canto. Certo? Aí você vem com outra pessoa aqui e aplica a mesma força. Certo? Ou o mesmo guincho, outra pessoa não, né? Uma pessoa não vai puxar 1 tonelada. Então, você aplicou uma força aqui, um trator, aí ele não saiu do canto. Você vem com outro trator e aplicou outra força. Né? Então, as duas em conjunto moveram, por exemplo, aquele bloquinho de 1 tonelada, aquele container, por exemplo. Então, qual é a resultante? Você vai ter que calcular a resultante para achar aqui, ó, achar um desses valores.
No exemplo, vocês vão entender bem direitinho. Então, a resultante vai ser a soma das duas. Vai somar a força aplicada, por exemplo, pelos dois tratores para puxar esse bloco aqui. Certo? Então, a resultante, se as forças estiverem no mesmo sentido, vai ser a soma das duas. Mas, se, por exemplo, você faz um cabo de guerra, menino puxa para um lado, menina puxa para o outro. A resultante em cima disso aqui é quanto? A subtração. Certo? Para no sentido o quê? Contrário. Certo? Sentido contrário aqui. Então, por exemplo, se você puxa com 10 aqui e as meninas puxam com 10, isso aqui sai do canto, sim ou não? Deixa eu só abrir o chat aqui. Digamos que os dois puxam com 10. Esse aqui puxa com 10, esse puxa com 10. Sai do canto esse negócio? Sai não. O que é resultante vai ser quanto? 0. Então, se as duas aqui, eu estou dizendo só duas forças, certo? Imagina que você tem 10 para um lado, 10 para o outro. Somando tudo desse lado, dá, sei lá, 100 newtons. Somando tudo desse lado, dá outros 100 newtons. Aí você puxa com 100, puxa com 100. Quanto é a resultante? 100 menos 100, 0. Ou seja, se isso aqui for 0, multiplicando esses dois vai dar 0. Você não tem movimento. Você tem força. Olha a física como é interessante. Você vai ter força? Tem. Estão aplicando. Estão gastando energia? Não, gastando energia. Mas o negócio está saindo do canto? De jeito nenhum. Porque a resultante é igual a 0. Então, se vocês estão na casa de vocês, por exemplo, a resultante das forças que estão sendo aplicadas na parede, na laje, no telhado. Então, a casa aí está em repouso. Vocês não estão vendo a casa se mexendo, né? Nem o teto se mexendo aí. Se está tudo em repouso, quer dizer que as forças resultantes dá igual a 0, certo? Por isso que está em equilíbrio. Ok? Deu para entender aí, Pedro? Cadê, Pedrão? Deu para entender mais ou menos? Vocês entendem mais quando eu fizer cálculo, os cálculos. É claro aí, Pedrão? Deu para entender mais ou menos? Beleza, mano? Vocês vão entender mais quando eu fizer o cálculozinho já. Certo? Deixa eu abrir. Cadê? Aqui. Então vamos lá, gente. Vamos responder isso aqui. Daqui a pouco eu vou ter que voltar de novo, que eu quero responder com vocês. Como é que fica esse danado aqui, ó? Certo? Como é que vai ficar a resultante em cima do carrinho? Ok? Abri o chat aqui para vocês irem respondendo. Como é que fica a resultante em cima desse carrinho aí? Cálculo 2 mais 2? Peraí. Como é que fica a resultante? Eu quero só, não vou calcular nada não. Eu quero saber como é que fica a resultante. Tá vendo que tá F1, F2, deixa eu aqui. F1, F2, F3 para um lado, F4, F5 para o outro lado. Certo? A força resultante disso aqui vai ser como? Pode ir teclando aí. Como é que fica a força resultante? F6? Não, cara, tenha calma. Na resultante igual a 6? Não, cara, não tem como você saber a resultante igual a 6. Por que você não tem como saber a resultante igual a 6? Porque não tem nenhum valor. Eu quero só a formulazinha. Se você pegar o slide anterior, olha como é que fica a resultante diminuindo. F1 menos F2 em módulo. Certo? Olha como é que fica a resultante somando. F1, F2 mais F3 reticências. Eu quero que a gente fale só para isso aqui. Não tem como calcular porque não tem nenhum valor, né? Dantas chegou agora. Eita, peraí, volta. Então, como é que fica? Eu vou responder com vocês. Deixa eu só sair da tela cheia aqui. Pronto. Vamos responder aqui, ó. Não fica valor. Por que não fica nenhum valor? Porque não tem nenhum valor aí. Só tem os números, só tem os símbolos. Então, força, resultante, vai ser igual. O que é que eu faço com F1, F2 e F3? Se estão no mesmo sentido. Opa, um cara acertou aí, Daniel. Daniel, que homem. Que homem, cara. Daniel, que homem. Então, F1, F2 e F3 estão no mesmo sentido. Eu vou fazer o quê? Somar os três, né? Então, vai ficar F1 mais F2 mais F3. Então, se essas três aqui estão no mesmo sentido, somam os três. Aí, o que é que eu faço com F4 e F5? Diminuo. Menos F4 menos F5. Ou seja, quando você tiver os valores, você vai colocar nessa formulazinha aqui. Ó. Esses três
Vou colocar até de cor diferente. Esse aqui vai ser preto. Esses dois aqui eu vou estar vermelho. Por quê? Porque são sentidos diferentes. Esse aqui, mesmo sentido, somos 3. Pode colocar tudo na mesma forma? Pode. Pode colocar tudo na mesma forma, beleza. Ou então, se você quiser fazer duas formulazinhas, fazer uma fórmula com essa daqui, essas 3, somando, dá um valor. Aí faz outra fórmula com essas duas aqui, somando também, né? Aí vai dar outro valor. Aí você pega a somatório desse e diminui do somatório desse. Pode fazer. Ou deixa tudo na mesma forma, você faz só uma vez. Certo? Então, daqui, ó. A força resultante vai ficar assim. Aí 5 vai transformar só em 1. Só que é o seguinte, quem é que ganha, professor? É cuidado, João. Cuidado. Quem é que ganha? A quantidade, às vezes, não quer dizer muita coisa, não. Às vezes você tem esses dois aqui, aplicando forças na somatória maior do que esse aqui. Ó. Cuidado. Ah, porque tem mais gente lá do outro lado, vai ganhar. Né? Vai lá. Então, por exemplo, esses dois aqui podem aplicar na somatória dos dois uma força maior do que isso. Aí esse bichinho vai entrar à esquerda. Mas se porventura esses três aqui estiverem aplicando forças maiores do que o somatório desses dois, vai para a direita. Certo? A grandeza vetorial você precisa... Não ficaria F4, mas F5. Não, ficaria, mas se você fizesse isso aqui, ó. Se você, por exemplo, calculasse em partes, certo? Esse aqui eu coloquei porque ficou tudo na mesma fórmula. Mas você pode fazer força resultante 1. Deixa eu deixar de preto. A força resultante 1, vou pegar esses dois aqui, certo? Esses três. Vai ficar força resultante... Não, é preto, macho. Força, agora pronto. Força resultante 1. Tá de vermelho. Força resultante 1 vai ser F1 mais F2 mais F3. Certo? Agora vai ficar preto. Vamos ver se não fica. Aí o F2, isso aqui está diferente disso aqui, certo? Estou colocando só se você quiser fazer separadamente. FR2. Esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, certo? F4 mais F5. Olha, ixi, professor, mas não é mesmo? Não, porque você está pegando por partes, somando esse, somando esse. Aí quando você for fazer, deixar tudo na mesma forma, daqui a pouco eu abro mais 40 minutos. Cuidado, relaxa. A força resultante vai ser o quê? Se você pegar esses dois, FR1 menos FR2. Matematicamente, isso aqui vai dar igual a isso aqui, certo? Isso aqui, se você quiser fazer por partes, tem que voltar. Se você quiser fazer separadamente, você soma esses três, soma esses dois, depois diminui os dois. Ó. É a mesma coisa se você fizer isso aqui, certo, mano? Matematicamente. Beleza? Vou deixar aqui só para vocês não se confundirem depois. Ok? Pronto, é aqui para complicar um pouquinho mais. Agora nós temos direções diferentes. Né? Nós temos aí na direção vertical, na direção horizontal. Não vou botar inclinado não, porque vocês não sabem aí. Beleza, boy? Estou aqui para isso, para vocês entenderem. Então aqui você vai fazer a resultante de quem? Ó? Você vai fazer a resultante do F3 e do F4, porque estão no mesmo sentido, na mesma direção. Direção horizontal. E você vai fazer um resultante aqui na direção vertical. Não vai misturar tudo não, viu? Ok? Mistura tudo não. Você pega os sentidos. A gente vai, quando for ver equilíbrio, a gente vai fazer o equilíbrio no sentido X, no eixo X, ó, e no eixo Y. Não mistura os dois não. Certo? Aí como é que a gente faz a resultante? Então, primeiro a gente faz a resultante do eixo X. Eu vou abrir outro slide aqui. Vou duplicar o slide aqui. Pronto. Isso é chato, eu vou fechar. Então, vou tirar esse como fica. Paulo, olha o chat aí. Não é mais não. Sexta, segunda e quarta. Que chega de 11 horas. E 11? Quinta. É quarta. Quinta. Sim, quinta. É.
Essa é a sua falta, né? É. Ei, meu amigo. Cadê a caixa de texto? Tem gente com dúvida aí no chat. Tem? Rapaz. Vamos lá. Relaxe, cara. Eu não fiz ainda não. Viu, Ismar? Não fiz ainda não. Tá? Vou fazer agora com vocês como é que a gente faz o resultado nesse caso aqui, ó. Certo? Tenha calma. Vamos por partes. Relaxe. Então, vamos fazer o seguinte. Abri a caixa de texto, a bicha sumiu. Então, a gente vai fazer em duas partes. A primeira parte, resultante no eixo X. Resultante no eixo X, Ismael. Na horizontal. Certo? Então, eu vou colocar aqui uma caixa de texto. Pronto. Primeiro passo. 1. Resultante no eixo X. Ah, você não sabe o que é eixo X, não. Horizontal. Horizontal. Ah, você não sabe o que é horizontal, não. Aí, né, meu amigo? Deitado. Certo? Resultante no eixo X. Horizontal. Então, vou colocar aqui. Depois eu aumento. Paulo. Oi. Paulo. Foi. Lívia tá com dúvida no chat. Lívia tá com dúvida? Mas não fiz ainda, então. Cadê Lívia? No outro slide. Ó. No outro? Pronto, deixa eu fazer logo isso aqui e É. volto pro outro, certo? Calma, deixa eu fazer isso aqui. Aí talvez se eu fazendo isso aqui, ela entenda. Mas vamos lá. Força resultante. Esse 2 aí. Né? Pronto. A força resultante aqui vai ser quem? No eixo horizontal só vai contar quem? 4, F4 e F3, né? Ué? Eixo horizontal. Isso aqui você esquece por enquanto, viu? Eixo horizontal vai ser quem? Em módulo. Como é que eu coloco o módulo aqui? Um tracinho. Ah, vou colocar assim. F4 menos F3. Ah, professor, mas você pega observação importante. Maior menos o menor, certo? Porque aqui no teclado não tem um módulo. Se o F3 for maior, você coloca F3 menos F4. Se o F4 for maior, você pega F4 menos F3 para ficar positivo. Certo? Então, no eixo horizontal, a força resultante é F4 e F3. 2. Resultante no eixo vertical. Vertical é o quê? Em pé. Eixo X. Não, peraí. No eixo Y. Eixo X não, eixo Y. Vertical. Se você quer vertical, não. Em pé. Né? Então, a resultante a gente vai pegar quem? E agora? O livro vai entender agora, quer ver? E agora, como é que fica essa resultante aqui, ó? Como é que fica? Geral. Você vai pegar quem? Digamos que F1 é maior, certo? F1. O que é que faz com F2 e F5? Soma ou subtrai? Vou abrir o chat. Quero que Lívia responda. F2 e F5 faz o quê? Biagd. Isso mesmo. Cadê Lívia? Um negócio de F1 e FR2. Dá um zoom. É que se dá um zoom, cara, não dá pra fazer não dá pra gente escrever lá, não. Porque tá na tela cheia. Na tela cheia não dá, não. Então, F1, você vai subtrair esses dois aqui, ó. Menos, tá em sentido contrário, você subtrai. Menos F2. F5 tá contrário a F1. Menos F5. Certo? Gente, pelo amor de Deus, matematicamente, isso é igual a isso, ó. Igual o Piaget fez aí. F1, cadê? Matematicamente, isso de cima é igual a isso aqui, ó. Menos F2 mais F5. Isso é tudo igual, viu? Matematicamente, isso aqui, quantos minutos a gente tem? 3 e 12. É igual a isso aqui, ó. Certo? Se você for tirar, vai se fazer a multiplicação de sinais, né? Menos por mais, menos. Menos por mais, menos. Ó. Isso é igual a isso aqui. Viu? Cuidado. Certo? Paulo, deixa essas duas
fórmulas que é igual aí no Vou slide? deixar, tá aqui, vou deixar desse jeito aqui. Certo? É a mesma coisa. Matematicamente, isso aqui de baixo é igual a isso de cima. Você pode fazer desse jeito ou pode fazer desse jeito aqui. Certo? Voltando lá para o slide, que Lívia não entendeu. Matematicamente, Lívia, isso é igual a isso aqui. Se você quiser fazer separadamente, eu vou fazer o exemplo ali. Certo? Se você quiser fazer separado, você pode fazer desse jeito aqui e fazer tudo junto. Ó. Soma esses 3, diminui desses 2. Ó. Mas se eu quiser fazer separado, professor, ó, deixa eu só diminuir aqui a fonte. Eu escrevo mais coisa. Pronto. Se quiser fazer separado, se eu quiser fazer primeiro FR1, o 1 vai ser essas 3 aqui, soma essas 3, ó. Certo? Aí somando essas duas aqui, botar um F2, F resultante 2. Aí para saber a geral, faz o quê? A resultante geral, você vai pegar esse, que está nesse sentido, tchuf, e diminuir desse que está nesse sentido aqui, ó. Certo? Lembrando, vou até botar outra formulazinha aqui. Lembrando que isso de cima é matematicamente igual a isso aqui, ó. F1 mais F2 mais, cadê aqui? F3 menos F4 mais F5. Matematicamente, esse negócio aqui é igual a esse negócio aqui, que é igual a isso aqui, se você quiser saber FR1 e F2. Certo? Eu aconselho deixar tudo no mesmo campo, aí você não se complica. Eu aconselho fazer assim, ó. Tá para um lado, soma. O que está no sentido contrário, você diminui. Do jeito que a gente fez naquele slide, aqui, ó. Deixar tudo. Ah, professor, se F2 e F5 for maior do que F1, aí você troca. Ou FR vai ser igual, se for maior, viu? F2 mais F5 menos F1. Se essas duas aqui for maior do que essa daqui, certo? Aí você pega maior menos a menor, sempre para deixar em modo para ficar positivo. Quanto tempo a gente tem? Vixe, menos de 1 minuto. Eu vou encerrar essa e vou abrir outra, tá? Aí já vou botar para gravar. Pronto, deixa eu gravar. Então, essa resultante aqui ficou assim, ó. Tela cheia, cadê? Tela cheia. Pronto. Deixa eu ver o que o povo tá falando aqui. Esse negócio é muito chato ficar botando isso. A segurança ainda ficou chato esse negócio. E ficar colocando. Só que ainda tem que autorizar. Vamos lá. Exemplo 1. No esquema abaixo, 2 crianças puxam um brinquedo em repouso. Considere que a força F0. Ali a força aplicada pelo menino, pelo boy. E a força FA aplicada pela menina tem a mesma direção horizontal. Ó. Então, se tem 2 forças, você tem que aplicar a resultante. Certo? Aplicando a resultante nesse caso aqui, vai ser somando ou vai ser subtraindo? Vou abrir o chat. Somando ou subtraindo? Menos, e já botaram colocando menos porque quem vai ganhar? Quem aplicar maior força. Esse carrinho vai em qual direção? Em direção à menina? Em direção ao menino? Vai em direção à menina se aplicar uma força maior. Vai em direção ao menino se aplicar uma força menor. Só um parentezinho aí, você tá vendo que o tal do machismo vem até na foto. Você vê a menina se espremendo de força aqui, o cara nem aí. Esse camarada podia estar se espremendo bem grande aqui e a menina nem aí, né? Até nisso, pô, bota o cabo a cabo para ter o masculino para ter uma força maior. Mas vamos dizer que a menina vai ganhar. Certo? A menina tá aplicando a força maior aqui, ó. Ela vai ganhar esse negócio.
Determina o sentido do movimento descrito pelo brinquedo se a intensidade de... Aí, tem que saber quem tem a intensidade maior. Se a força do boy for maior que a força da menina, ó, força do menino podia ter uma. Força do rapaz, do menino aqui, for maior. A menina, o brinquedo se movimentará para a esquerda, alterando o seu estado de movimento. À esquerda, você sabe que era o menino que estava na esquerda, né? Do contrário, se F0 for menor, eu vou dizer que a força da menina é maior, nem nesse caso aqui ele colocou, né? Eu vou até mudar, porque eu sou desse. Quer ver? F0 é menor não, vou botar aqui, FA. Vou botar que a menina tem mais força. FA. Cadê? Volte. Eita, FA for maior que F0. É 0 ou 1? É 1. F1. Pronto. Aqui FA maior. Se a forma é menor. Você vai agora. Girl Power. O brinquedo se movimentará para a direita, alterando seu estado de movimento. Certo? Se forem iguais, o brinquedo permanecerá em repouso. Por quê? Porque as forças, a resultante aqui vai ser igual a quanto? A 0. Se o menino aplica uma força e a menina aplica a força igual, uma menos a outra, você está vendo que sempre vai ser negativo, né? Sempre vai ser subtraindo, desculpe. Então, se forem iguais, subtraindo um do outro, uma coisa igual a outra, subtraindo, vai dar igual a 0. Então, é como se não tivesse força sendo aplicada no brinquedo e não sai do campo. Certo? Não sei se ele colocou algum exemplo para calcular. Exemplo 2, eu vou fazer um cálculozinho agora. Considere F0 agora o carro, certo? F0 para esse lado aqui, 3. FA para esse lado aqui, 4. E determina a intensidade da força resultando nos seguintes casos. Primeiro caso. FA maior, quer dizer, em sentido contrário. Segundo caso, no mesmo sentido. Você está vendo que você vai ter situações diferentes. São as mesmas forças, só que nos sentidos contrários, sentidos diferentes. No primeiro caso, tem sentido horizontal e sentidos opostos. Direção horizontal, sentidos opostos. No segundo caso, direção também é horizontal, só que são no mesmo sentido. São dois cálculos diferentes. Nesse primeiro, você vai subtrair quem? Esse menos esse. O maior menos o menor. Nesse caso aqui, você vai fazer o quê? Somar. Certo? Eu já deixei prontinho aqui. Ó. Primeiro caso, sentido oposto. Então, você vai pegar o maior menos o menor. Você vai pegar o 4 que está para a direita e subtrair do 3 que está para a esquerda. A resultante no carro é quanto? 1. No segundo caso, estão no mesmo sentido. Certo? Então, você vai somar os dois. Então, a resultante agora passou a ser quanto? 7. Certo? Entenderam aí? Entenderam o danado aí? Beleza. Pedro, tá tranquilo. Passa o aqui, vou. Nada disso, viu? Ó, grifei aqui. Cadê? Voltar. Esse nomezinho aqui é proibido de ser digitado nessa aula. Beleza? Não entendeu? Pronto, vou colocar de novo. Beleza? Então, você tem aqui ó, dois sentidos diferentes. Então, nesse primeiro caso, o FA está puxando para um lado, Yasmin, o F0 está puxando para o outro. Certo? Se os sentidos são diferentes, ó, um puxando para a direita, outro puxando para a esquerda, como é que você vai fazer a resultante? Vai pegar um menos o outro. Certo? Então, aqui é o primeiro caso que o carro está sendo, um puxa para um lado e o 3 puxa para o outro. Então, vai ser o quê? Subtraindo. Ó. Então, você vai subtrair esse desse. Quem é esse aqui? 4. Quem é esse aqui? 3. 4 menos 3, 1. Então, a resultante nesse primeiro caso aqui é igual a quanto? 1 newton. Certo? Nesse segundo caso, agora os dois... Deixa eu só desabilitar o risco. Nesse segundo caso aqui, os dois estão puxando na mesma direção. Se estão na mesma direção, o que é que você faz com os dois? Soma. Ó. Então, vai somar o 4 mais 3. No segundo caso, vai ser 7. Certo? Para fazer a resultante, tem que saber o sentido daquele movimento.
Se tiver no mesmo sentido, você soma. Se tiver em sentido oposto, você faz o quê? Diminui. Ok? Outro slide. Agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer o cálculo. Certo? Eu vou ter que tirar do tela cheia, porque eu vou fazer o cálculo com vocês. Certo? Aí eu vou ter que tirar a tela cheia, vai ficar naquela telazinha menorzinha. Mas eu vou tentar aumentar o zoom lá. Certo? Fazer o cálculo com vocês. A gente vai colocar os dados. A gente vai colocar os dados e a gente vai calcular aqui. Certo? Deixa eu ver se eu aumento esse zoom aqui. Aumenta, é? Pronto, beleza. Considerando os dados do exemplo anterior e partindo do pressuposto que o automóvel tem massa de 1.200 kg, 1,2 toneladas, calcule a aceleração adquirida pelo mesmo em ambos os casos. Tá? Então, o que vai ser pedido em avaliações para vocês é desse jeito aqui. Ó. Certo? A gente vai pegar a segunda lei de Newton e calcular isso aqui. Certo? Então, primeiro caso, qual é o primeiro caso? Os dois no sentido oposto. Isso aqui é o primeiro caso. Certo? Que a resultante deu quanto? 1 Newton. Então, eu já vou colocar aqui o valor da resultante que já deu. No mesmo caso 1, mesmo sentido. Ah, desculpa. O caso 1 eu coloquei o mesmo sentido. No caso 1 eu fiz uma alteração aí. Então, esse é o caso 1, certo? Eu coloquei aqui o mesmo sentido. Então, qual é o mesmo sentido? Já o valor da resultante, já vou colocar o valor da resultante, viu? Força resultante igual a 7 Newton. Agora a observação aqui é mesmo. Onde é que veio? No slide anterior tem, viu? Aqui é os dados. Tem massa, minúsculo. Aquilo, você tem quilo para facilitar, porque a massa tem que ser em quilo. Se for não, certo? Qual a fração? Droga. Minúsculo. Então, como ele faz? Segunda lei. Quer dizer, Newton, que é igual a massa vezes aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. 3. Quer dizer, se tem 3, para calcular qualquer uma, tem que dar as outras 2. Tem força e tem uma massa. Para calcular a aceleração, substitui isso, não é nada. Quanto é a força? 7. Quanto é a massa? 1.200 vezes A. E agora? Vamos organizar, certo? E vou alterar os dois. Eu vou transportar esse membro, tá? E vou transportar esse 7 para o segundo membro. Esse aqui é... Mas é isso. Ok? E agora, 1.200 está multiplicando para o quê? A vai ser igual a vai ser igual a 7 vezes 0,08 metros por segundo. Menos ainda. Acho que é 0,058. É 0,058. 1, 2, 3. É isso mesmo. Por que a aceleração é baixa? É com uma força pequena, né? 7 newtons. É o exemplo do carro, que o carro é pesado. Né? Vocês viram essa coisinha aqui, ó. Essa é a gente colocar na segunda lei de Newton. A forma que a gente usa na dinâmica, por enquanto, vai ser só isso daqui. A aceleração também vai ter força-peso. Só você pegar os dados que você tem, tá aqui os dados. Você calcula a aceleração. Lembrando que são 3 grandezas só. Calcula qualquer um, dando outras 2. Agora vamos mudar mais um pouquinho. E agora, vamos para o sentido contrário. Essa situação aqui, ó. Vocês acham que a aceleração nesse segundo caso, que aqui é o primeiro, né? Nesse segundo caso, vai ser maior ou vai ser menor ou vai ser igual do que a gente achou? Sem fazer conta. Vocês acham que a aceleração nesse caso aqui vai ser maior, menor ou igual? Sem fazer conta, certo? Daqui a pouco a gente prova matematicamente se vocês estavam certos ou errados. Ana Júlia, menor? Vamos responder já. Então, Pedro Arthur disse que é menor, Daniel disse que é menor, Ana Júlia, menor, uma interrogação. Vamos lá, vamos calcular. Então, se você tem duas forças puxando para um lado, você agora tem as duas agora puxando para o outro. Entenda a situação. Você está puxando o carro, vem você e seu irmão, ou seu pai, ou sua mãe, vem e puxa o carro aqui na mesma direção. Aí agora você puxa para um lado e sua outra pessoa puxa para o outro lado. E aí? O que vai acontecer com esse carro? Certo? Maior porque eu estou do contrário. Então, pronto. Matheus é do contrário.
Aí ele diz que é maior. Errou, bem grande. Quer ver? Então, vamos lá. Disseram que era menor. Vamos ver se matematicamente vocês estão certos ou não. Eu vou pegar isso aqui, eu vou colar lá no outro e a gente vai fazendo as alterações, certo? Vou escrever tudo para a gente poupar tempo. Então, sentido contrário, os dados. Pronto. O FR é 7 agora? Não, o FR deu quanto no sentido contrário? 1. Pode olhar lá que no sentido contrário o FR deu 1. Estou substituindo aqui. Aí eu vou tirar isso aqui, sentido contrário. Vou até tirar porque você já sabe. A massa permanece 1.200. A aceleração, segunda lei, a mesma coisa. Só que em vez de 7, você vai colocar quanto agora? 1. Então aqui é 1. Aqui também é 1. Você pega 1 por 1.200. Dá 0,003. Menor. Raciocinou aí, raciocinou. Ele provou que quem disse menor estava certo. Todo conversa é menor. Esse é bom. Você puxa por esse carro aqui, vai, mas vai. Aí, você vai lá. Aí se for do contrário, por dentro, tem uma coisa que vai encontrar. Só para atrapalhar. Tem que fazer. Esse é o exemplo que a gente vai fazer agora. Os blocos não. O bloco A tem 5 quilos. Primeiro, Ctrl C, vou abrir outra caixa de pesquisa. Uma massa feito vermelho. Bloco tem massa. Ah, meu Deus. Cadê? Bloco A, massa 5 quilos. Eu vou colocar aqui os dados. Massa de ar. 5 quilos. E trabalhar no plano perfeito liso. Perfeitamente liso significa que é sem atrito. Certo? Perfeitamente liso, sem atrito. Então, perfeitamente liso, a gente tem que fazer outro cálculo diferente, partindo da segunda do módulo 20 newtons. Então, eu já tenho o valor da força. Não precisa fazer jamais. Você vai subtrair quem de quem aí, pelo amor de Deus. Certo? Só tem força. Se não fosse questão disso, mas já tem força. Se tiver atrito, certo? Ele ia para onde? Se esse atrito seria igual a... Isso aí foi eu que disse. Se tivesse atrito, ele apareceria sendo uma força. Se aparecesse atrito, ele seria uma força contrária, certo? Aí, digamos assim, atrito é uma força. Estamos sentados aqui. Onde vai a direção? Se tivesse atrito, no caso, certo? Só para vocês entenderem, chegar lá na frente, vocês estarem mais abertos em relação ao atrito. Se não fosse liso, teria atrito. No momento desse atrito aparece, tá movimento, a força está empurrando e o atrito está no lugar aqui, aí, empurrando para o outro lado, certo? Então, nesse caso aqui, tem uma força contrária, seria diminuindo. Certo? Toda vez que tiver atrito, você vai diminuir, subtrair a força de atrito. Não é o caso ainda, certo? Teve atrito, você pega e diminui ela. Calcula ela e diminui, certo? Como não é o caso, vou deletar. A gente simplesmente liso, não tem nenhuma força contrária. Eu quero o quê? Eu quero aceleração, né? Aceleração igual... Interrogação. Lembrando que eu estou calculando a aceleração. Eu posso calcular a massa, posso calcular a força. Certo, gente? A segunda lei não é só para calcular a aceleração. Cuidado. Então, a segunda lei você pode calcular qualquer uma dessas três. Você pode calcular a massa, pode calcular a força, pode calcular a aceleração. Lembrando que tem que dar as outras duas. Então, a F é igual a M vezes A. Eu tenho o valor do F. Tenho. Que é quanto? 20. É igual. Quanto é o valor da massa? 5. Vezes A. Então, vamos lá. Fazendo bem direitinho para vocês entenderem. 20 é igual a 5A. Trocando os dois. Isso aqui não é exponencial, não. Pronto. Trocando os dois. 5A é igual a 20. Esse 5 está multiplicando, passa o quê? Dividindo a 20 dividido. Isso é muito porque estão fazendo isso aqui. Aí você pega, passa o 20 para cá, aí fica 5 sobre 20. Aí errou. Passa sempre. Desculpa aí.
esposa não tá na sala, meu amigo. Não fui eu não, menino. É minha mulher, cara. É você, cara. Aqui essa debate começa a segunda frase. Certo? Entenderam? E a trípede, eu vou explicar com você. Calma. Vou explicar agora não. Certo? Não tá ainda. Vamos deixar para você vai fazer uma questão desse tipo aqui. Quando você tem só força, massa e aceleração. Certo? Tá melado aí, menino? Mas deixa aí para eu ver, viu? Vou ver. Entenderam aí? Passar algum exercício para casa ou não? Ainda não. Acho que não dá tempo hoje não, porque eu botei uns exercícios aqui do livro. Quer dizer, eu vou passar sim, para a gente resolver na próxima aula. Mas está aqui nos próximos slides. Vamos ver se tem outra questão. Outra questão. Mais um pouquinho mais complicada. Por que mais complicado? Porque agora você tem quantos blocos? 2. É óleo? Então você tem 2 blocos aqui, ó. Certo? Então você vai precisar pegar a massa de quem? Nesse caso aqui você tem que utilizar a massa dos 2, a massa do conjunto. Certo? Vou colocar uma observaçãozinha. Então, aqui você deve considerar a massa do conjunto. É a massa do conjunto? MA e B. Então, você tem por 2. Certo? Então, como é que você fica a força? Considerando a massa 2. Certo? Então, considerando a massa do conjunto, eu vou considerar que a massa vai ser o quê? MA mais MB. Então, massa do conjunto é MB. Então, quanto é um MA? 5 kg. Então, MB. Se você somar 5 mais 2, vai dar 7 kg. Então, é a massa que vai fazer isso aqui, ó. Agora você não tem só um bloco com 2. Então agora você não vai passar 5, que nem aquela quanto? 7. Né? Então você faz o seguinte, agora joga esses valores aqui na fórmulazinha. Uma força. Agora é quanto? 20%. F igual. Massa vezes a fração. Então, massa igual a conjunto. Certo? Você pode fazer isso aqui, ó. F igual a conjunto, mais B. Mesma coisa, viu? Mesma coisa. Quando eu acabo de ler uma frase aqui, eu substituo o valor da força. 21. Quando é o valor do conjunto? Depois você substituiu uma organizada certa. Tá? Certo, que é igual a 1 dividido por 7. Tá? 21 dividido por 7, eu acho que é, né? 3 metros por segundo. Um dia a força era do outro, né? Então, 20 início, empurrando 5, acelera 4. Se for um peso maior, se você pegar 20, digamos que fosse 20, certo, gente? Se fosse 20 dividido por 7, ia dar o quê? 2,85. Então, quanto mais peso, quanto mais massa você coloca aqui, maior a dificuldade dessa aceleração. Quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração. Quanto maior a aceleração, menor. Essa grandeza inversa. Porque se você tem um conjunto, você soma massa tudo. Pode ser que caia conjunto com 3 blocos. Você só faz aqui, ó. Você soma aqui, você soma antes. Substitui antes. Certo? 7W7. Eu costumo substituir antes para não ter problema. Substituo antes, vejo a massa do conjunto, aí coloco aqui. Aí quando você for utilizar na segunda lei, você vai ter que usar a massa do conjunto. Se for 2 blocos, soma tudo. Se for 3 blocos, soma tudo. Se for, você vai empurrando 10 blocos aqui, vai somar a massa dos 10. A massa do conjunto, da soma de tudo, é a massa que você vai utilizar aqui, ó. Certo? Só para a gente entender um pouquinho mais, aqui está no livro, na página 110. Eu não sei se a página 110 ainda está no mesmo canto, porque é o que o cachorro fez com o meu livro aqui. Tá? Sem vergonha, meu cachorro comeu as páginas. Viu? Quando eu vi, ele estava comendo as páginas tudo.
Então, a página 110, não sei nem qual é. Será que é essa? 108, 109, a página 110, ó. É a primeira lei de Newton. Então, na página 110, você tem essa rampinha aí, só que está de forma diferente, né? Página 110 do livro está falando sobre a primeira lei de Newton. A gente tem quantos minutos? Nós temos 6. Certo? Então, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, que diz que os corpos mantêm o seu estado, a menos que tenham uma força que vença a sua inércia. A gente disse na aula passada. Então, se vocês olharem essa rampinha aí na página 110, era para ter pedido para vocês pegarem um livro, né? Mas vamos lá. Está dizendo aqui, ó, que se não houvesse atrito aqui, ó, da bolinha com o piso, essa bolinha se moveria infinitamente, pelo infinito. Isso, foi isso que Newton fez. Foi que ele fez a experiência. Ele colocou uma bolinha para descer uma rampinha aqui. Ó. Aí essa aqui tem um determinado atrito. Aí a bolinha veio até aqui. Certo? Aí ele pegou, lixou essa rampa, esse chão aqui, né? Essa superfície, deixou liso. Quando deixou liso, ele pegou a bolinha do mesma altura, fez ela lá, veio até aqui. Certo? Aí ela deixou ainda. Deixou bem lisinho. Aí pegou a bolinha, soltou, vai ver mais longe. Aí ela disse: quanto mais liso, a distância que a bolinha vai percorrer. Justamente você vai bem força contar aqui, né? E se for perfeitamente liso, sem atrito, na ausência de atrito, você soltaria essa bolinha, ela se moveria, rolaria pelo infinito, certo? É isso que acontece no espaço. Se você jogar uma bolinha aqui no espaço não tem espaço. E no espaço você tem um vácuo, ou seja, o espaço é livre de atrito. Essa bolinha no espaço, ela vai se embora infinitamente, pelo infinito, em movimento uniforme, porque não tem atrito, só muda então, você só muda o estado se você aplicar uma força. Nesse caso aqui, a força que vai ser aplicada na bolinha para fazer ela parar vai ser atrito. Certo? Vai ser atrito. Lais entrou agora. Faltam 3 minutos para acabar. Certo? Então, na ausência de atrito, a gente vai ver as formas de atrito na próxima aula, claro. Na ausência de atrito, essa bolinha se moveria pelo infinito e além. É isso que acontece no espaço. Joga uma bola no espaço, ela vai embora. Não para, não. Certo? Porque não tem atrito. Ok? Na página... Qual é a página, Deus? 111. O cachorro comeu. Certo? Página 111, de olho no tema. Agora não sei mais não. Vocês vão ter que me dizer aí. O que é 1 e o que é o 2. Fica como exercício. Deixa eu anotar aqui. Exercício para vocês. Exercício para vocês. Página 111. Nono ano. Exercício. Paulo. Para casa. Oi. Aí é para entregar no Classroom, você vai abrir a caixa? Não, vou abrir não. É para vocês fazerem. Quem quiser fazer, faz. Só para aprender, a gente corrige na próxima. Viu? Ok, É valeu, valeu. aí. Exercício, página. Então não é obrigatório fazer, né? Não, faz quem quer. Sempre é assim, né? Glória a Deus. Faz quem quer. Eu vou corrigir na próxima aula. Quem fez, quem quiser aprender. Página 111, de olho no tema. Eu não vou fazer agora porque o cachorro comeu. Você vai lá. Aí vocês vão me dizer na próxima aula o que é. E a gente faz. 1 e o 2. Bicho safado, não come o livro dos professores. A comida dele ele não come. O cachorro tá querendo estudar. Isso aí é desculpinha, homem. Isso é desculpinha. Comeu os livros. Página 111 e página 113, viu? Na página 113 o safado comeu todinho. Comeu todinho? Não, comeu não, tá aqui. Não, 113 eu tenho. Não, só a página 111, só o de olho no tema. Só da página 111, viu? 113 ainda não tem peso. Só de olho no tema na página 111. Certo? Dinâmica. Pronto. Deixa eu só voltar aqui. Beleza, gente? Deixa eu parar a gravação aqui.